Esta série é profunda e cheia de riqueza de detalhes que pretendo explorar com cada um de vocês. Portanto, para não deixar escapar nenhuma dessas preciosidades, decidi postar os vídeos em sequência de acordo com o tema de cada versículo bíblico em questão, o que facilita na hora de buscar o verso ministrado e ajuda a interagir com o assunto em vídeos curtos, dentro de uma linguagem simples de fácil entendimento. Assim, aproveite para alinhar sua fé na Santa Escritura e se aventurar neste oceano de graça e revelação que o Pai nos deixou no maravilhoso tabernáculo de Moisés, arquitetado no céu, revelado na terra. Bom estudo para todos. Agora é o ponto que vamos trabalhar dentro da numerologia. Quem está alinhado com a numerologia não vai ter dificuldade. Esse ponto é extraordinário. As medidas do altar. Seu comprimento, sua largura de 5 côvados. A sua altura será de 3 côvados. Temos aqui 2 números relevantes em relação às medidas do altar de bronze. Número 3 e número 5. Vamos lá. 3 côvados de altura. Isso aponta para a majestade de Deus nas alturas. A glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Lucas 2,14. Glória a Deus nas alturas. É somente a parte do texto que foi inserida aqui no contexto, mas veja bem, a altura do altar tinha que ser de 3 côvados. Ele poderia ter escolhido 5, 4, 6, 7, 8, 9, 12, mas escolheu 3. Acaso? Não. Propósito. E por que a altura tinha que ser de 3 côvados? Não o comprimento, não a largura, não a profundidade, mas a altura. Como nós lemos aqui, primeira Epístola de João, capítulo 3, capítulo 5, verso 7. 3 são os que testificam aonde? No céu. No mesmo versículo 8 do capítulo 5 de primeira Epístola de João, fala que 3 são os que testificam na terra. Então nós encontramos a concordância daquilo que está no céu com aquilo que está na terra. Um propósito estabelecido. Mas quando, Lucas 2,14, veio o anjo para anunciar aos pastores que guardavam o rebanho na madrugada, o que eles fizeram? Ele disse: glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens a quem Ele quer bem. Ele chegou dizendo: glória a Deus nas alturas, porque Ele vem do alto. Então, quando Ele veio e manifestou em Cristo, ao passar pelas águas, encontramos ali 3 manifestações. Primeiro, João dizendo: eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Quando passa pelas águas, desce sobre ele que? O Espírito Santo, em forma de pomba. São 2 manifestações. E após isso acontecer, uma terceira manifestação acontece. Qual que é? A voz. O que a voz dizia? Este é meu Filho amado, em quem me compraz. Então, das alturas, a manifestação dos 3. Do Filho, do Espírito e do Pai. E por que o altar tinha que ter 3 côvados de altura? Porque representa o propósito de Deus através do Filho e do Espírito Santo na terra. E aquilo que estava no céu foi manifestado na terra. Assim como o altar, na sua revelação dos 3, quando ele suspendia o altar,
e mantinha a distância entre o altar e a terra. Ali nessa altura você encontra a divisão entre aquilo que está no céu e aquilo que está na terra. E o altar é uma representação daquilo que estava no céu foi manifestado na terra. Através de quem? De Jesus Cristo e o seu sacrifício. Até mesmo nisso está a revelação do propósito de Deus mediante o altar de bronze. Deu para compreender? Aí tem mais coisa ainda dentro do número 3 que nós vamos ver. Aguenta aí. 5 côvados de largura e comprimento. Outro número em destaque é o número 5. Esse é o número da graça, da redenção, da expiação e aponta para a obra de Deus por Jesus Cristo. Assim, o altar de bronze representava em sua medida a graça de Deus para com o povo de Israel. Vocês se lembram de quando nós estudávamos sobre a soteriologia? E toda vez que eu lembro disso, não tem como não lembrar do Davi, né? A pessoa que estava sendo apedrejada por transgredir a lei estava sendo salva por meio da graça. Isso é um absurdo. E então, mais uma vez, o povo, sem perceber, de forma oculta, no cumprimento da lei, estava a graça. Porque a medida 5 côvados o seu comprimento, 5 côvados a sua largura, ou seja, o altar tinha que ser quadrado. Sendo o altar quadrado, quantos cantos ele tem? 4. Mas nós não vamos falar sobre o número 4 ainda. Somente sobre o número 5. Número 5, então, representa a graça. Por meio de quem veio a graça? Por meio de quem? Jesus Cristo. E qual que é o número de Cristo? É o 8. Nós temos 3 côvados de altura, mais 5, que é o comprimento e a largura. 3 e 5. E quem é o altar? Para quem o altar aponta? A Jesus Cristo. Então, ou seja, até na medida do altar, Cristo aparece. O número 8 não é só o número de Jesus Cristo, mas também representa um novo começo, um novo nascimento. Então, nele está a revelação de tudo aquilo que Deus estava apresentando de forma oculta para o povo de Israel. Ou seja, Deus estava trazendo até eles um renovo, uma nova aliança através da construção da mobília do tabernáculo. E o altar de bronze já apontava todo ele para Jesus Cristo. O número 3, o número 5, na sua totalidade é 8. O número de 8 é o número de Cristo, novo nascimento, novo começo. Tudo aponta para Ele. Mesmo nos tempos em que a nação era regida pela lei, a graça estava entre eles. E o cumprimento da lei, mesmo no castigo de morte, estava a redenção de quem estava sendo morto, salvo por meio da graça. Como está escrito no futuro, nas cartas de Paulo, que interpreta o passado nos dias da lei. Como está escrito no futuro, nas cartas de Paulo, que interpreta o passado nos dias da lei. Para ficar mais claro isso, eu acredito que a maioria, se não todos, nunca tinham observado esse pequeno detalhe aqui em Efésios. Agora, vejam a revelação para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Não, medita nesse texto para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus.
porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós lemos esse texto somente na aplicação, vamos dizer, neotestamentária ou contemporânea. Mas se você aplica esse texto na revelação do tabernáculo, na soberania e sabedoria de Deus, já desde muito tempo, Deus estava operando através da lei, através do sacrifício, através das ofertas, através do castigo para com o povo. Que coisa mais impressionante é você encontrar no juízo de uma pessoa a graça que estava remindo ela de sua transgressão. Quem poderia imaginar que uma pessoa que era levada para ser apedrejado, na verdade estava sendo salva, né, Davi? Como você imaginar que uma pessoa que estava sendo levada para a morte, na verdade estava sendo levada para a vida? Séculos mais tarde, Deus se manifestou aqui através da revelação, e aqui Paulo diz, olha, não vem de vós, não vem do seu cumprimento da lei, na sua mente que você cumprindo a lei, você está sendo justificado ou está sendo salvo. Então aí você começa a compreender agora por que no altar estava ali a revelação de Deus e o seu propósito para remir a humanidade. Não é porque você está cumprindo a lei. Há pessoas em que o cumprimento da lei torna ela arrogante ou prepotente, exatamente. Não, porque eu cumpro a lei. Você observa isso aí na própria parábola de Jesus. O fariseu bate no peito, dizendo, graças te dou, Senhor, porque não sou como aquele publicano. Dou o dízimo de tudo que tem. Jejum 3 vezes por semana. Aí Deus diz, bate no peito e diz, se propício a mim, sou pecador. Nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu. E a Escritura diz que assim é aquele que se exalta que será abatido, aquele que se humilha será exaltado. Então, muitos líderes, eles tinham isso de subir para a cabeça, e daí foi surgindo toda essa arrogância aí no futuro, que veio por parte dos fariseus, que onde quer que eles fossem, eles gostavam de ser aplaudidos pelos homens, reverenciados, porque afinal de contas nós somos separados, porque somos conservadores da lei de Deus. Mas o apóstolo Paulo já disse na sua carta aí, que arremete toda essa classe, olha, não vem de vós. Não, eu jejuo demais, eu sou um homem de jejum e de oração. Poxa, eu acho que é suficiente Deus saber que você é uma pessoa de jejum e de oração, os outros não precisam ficar sabendo. Não, mas só para você ficar sabendo, eu jejuo todo dia, viu? Eu faço uma de 21 dias aí e vou. Às vezes eu largo 12 horas de jejum. Tem coisa que você faz o culto que Deus é incumbido de trazer à tona em público. E ele diz para o povo, olha, esquece que pelas suas obras você vai alcançar galardão. O favor de Deus. É pela graça. E quando a Escritura diz, não vem de obras para que ninguém se glorie, é uma forma de manifestar que, se não fosse por Ele, nada disso aconteceria. Nada disso tornar-se-ia notório. Agora, uma revelação ainda mais avassaladora, dentro desses números que nós citamos, porque nós encontramos o número 3 de forma visível e o número 5, ambos de forma visível. Na soma dos dois nós encontramos o número 8. Mas o altar, no altar estava a plenitude de Deus, num propósito
para resgatar o homem. Então, de forma oculta, dois números aparecem. É o número 8 e o número 9. Aí eu lhe pergunto, onde é que você encontra o número 9 nesse tabernáculo? Um côvado equivale a 45 centímetros. Se um côvado equivale a 45 centímetros, 5 côvados equivale a quantos centímetros? 2,25. 2,25. Ok. E se você somar esses números, qual é o resultado? 9. Assim, se você pegar 225 pelos 4 lados, vai dar quanto? 900. 0 é número neutro nas escrituras, representa o vazio. E o vazio está em relação a que espécie? O homem. Então, se 900, o número 0 é o número neutro, representa o vazio da alma do homem, o número 9 representa a plenitude de quem? De Deus. Isso aí é no número 5. Um côvado, 45 centímetros. 45 centímetros vezes 5, 2,25 centímetros, ou 225. A soma dos números é igual a 9. Ok. Mas onde você encontra essa mesma medida no número 3? Se um côvado é 45 centímetros, quanto que é 3 vezes 45? Vai dar quanto? 135 centímetros, ou 1,35 centímetros. E se você somar esses números, qual é o resultado? 9. Então, tanto na altura quanto no comprimento, na largura, o que aparece? 9. E o número 9 é plenitude de Deus. Por que o número 9 é plenitude de Deus? Porque é aquilo que Deus insere no homem. Onde é que nós vemos o número 9? Na bem-aventurança. Quais são as bem-aventuranças? 9. Outro texto onde nós vemos o número 9 nos dons do Espírito. A manifestação do Espírito Santo no homem. 9. Qual é o outro lugar que nós vemos o número 9? Frutos. Os dois números ocultos, o 8 e o 9. Então você tem o número 3, o número 8, o número 3, o 5, o 8 e o 9. E como você lê esses números? O propósito de Deus nas alturas, estabelecido no seu Filho e confirmado pelo Espírito Santo, confirmou a graça salvadora e redentora no homem, através de Jesus Cristo, mediante novo nascimento, trazendo sobre ele a sua plenitude em bem-aventurança, em dons espirituais e mediante o fruto do Espírito.